Fala galera, sejam muito bem-vindos. Eu tô gravando esse vídeo para te contar da aula de ontem, domingo, dia 7 de março. Teve gente que estava assistindo e caiu a conexão, teve gente que talvez queria ter assistido e não conseguiu, então esse vídeo é para vocês. E quem assistiu e quiser ver de novo, tá aí. Só que ontem eu fiz uma gravação e ela não ficou muito legal. Eu não gostei porque eu gosto das coisas de muita qualidade, eu gosto de me empolgar com a matéria. E aí, como a gravação não ficou boa, eu resolvi fazer tudo de novo. Então ontem à noite eu fiz, agora eu tô gravando para editar isso, fundo verde aqui, tudo high-tech, que vocês sabem que a gente é alto nível, né? Então sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Quem não quiser ver, não tem problema. Quem quiser ver, ainda deixei um recado para vocês no final. Se você assistiu a aula ontem, pula lá pro final que eu deixei um recado especial para vocês. Beleza? Coisa legal pra caramba. Ontem a discussão foi muito louca, que é a respeito da função da escola, qual que é o intuito do grupo do Cava, e a gente respondeu aquela pergunta do zero. Você pensou? Formato do zero? Tudo eu vou responder nessa aula de hoje. Eu espero que você esteja bem confortável e sua semana esteja começando bem e aposto que você vai adorar a nossa aula. E eu tenho para começar uma pergunta, porque eu não gosto de te dar respostas, eu gosto de te dar perguntas. Qual que é o intuito da escola? Qual que é o intuito das instituições de ensino? A escola e qualquer instituição tem mais ou menos a ideia de te transmitir o conhecimento que a humanidade acumulou durante os anos. Quando você quer estudar como é que funciona a gravidade, você não precisa ir até a Torre de Pisa ficar lançando bolas de boliche, que nem o Galileu fez. Você, para estudar um ser vivo, você não precisa dissecar ele. Pega um livro de biologia, estuda e vai saber como é que é o funcionamento dele. Quer dizer, a humanidade acumula conhecimento, a gente armazena esse conhecimento, seja por meio de livros, por meio de vídeos, passagem oral. As pessoas acumulam conhecimento e te passam na escola. Então, uma das funções do colégio é fazer você pegar esse conhecimento acumulado, armazenado. Outra das funções é fazer você processar esse conhecimento, processar a informação. E existem, não é só o ser humano, né? Existem dois sistemas no planeta capazes de armazenar e processar a informação. São eles o cérebro e os computadores. Smartphones, computadores e etc. Os dois têm a mesma função, só que têm propriedades diferentes. Não vou nem dizer quem que é melhor. É você ou é um computador? Parece que é você, né? Mas se você pensar em partes, um computador é muito melhor em armazenar informação do que você. Você é muito melhor em processar a informação do que um computador. O seu celular deve ter no banco de dados dele muito mais palavras e significados do que você tem na sua cabeça. Ele tem um dicionário completo e isso não ocupa nada de espaço. Mas o seu celular não é capaz de processar essas informações, não é capaz de criar a partir dessas informações. O ser humano até agora não conseguiu criar uma máquina capaz de criar conhecimento. A gente está na tentativa, está na busca, mas até agora não conseguiu. O seu cérebro é muito melhor que um computador processando informação. Um computador é muito melhor que o seu cérebro armazenando informação. São sistemas distintos. E aí, quando a gente olha para isso, eu vou falar que a escola te coloca um sistema de armazenar e processar informação dividido em níveis. Você tem o ensino fundamental, ensino infantil antes do fundamental, ensino médio, ensino superior. Eu vou colocar aqui três: fundamental, médio e superior. Você sabe que os intuitos deles são diferentes. No ensino infantil e fundamental, o importante para você é formar as bases do conhecimento. Vou dar um zoom aqui, ó. Bases do conhecimento. Você vai entender como é que são as palavras, qual que é a função gramatical delas. Você vai entender, vai aprender o que são frações, o que são números irracionais, o que é uma equação polinomial de segundo grau, qual que é a fórmula de Bhaskara, você vai receber aquela informação. No ensino médio, você continua recebendo informação, mas um pouco de conhecimento um pouco mais avançado, mais aprofundado. E começa a surgir a possibilidade de você discutir esse conhecimento, discutir aquela informação. Professor, quer dizer que essa fórmula serve para isso, mas também poderia ser aplicado aqui? Professor, quer dizer que esse fato histórico ocorreu por causa dessa guerra? Você repara que você começa a questionar e receber informação, e informação aprofundada, e pode se questionar e relacionar conhecimento.
Esse é você no ensino médio. E no ensino superior, vai uma coisa ainda mais legal, que é o processamento dessa informação. Você vai produzir conteúdo. Produção de conteúdo novo. Então você, como geógrafo, vai estudar o relevo de uma região, vai entender como que aquilo aflige determinada sociedade, determinada cidade que mora naquela região, como é que a construção daquela barragem nova pode influenciar naquela cidade vizinha. É uma coisa que ninguém fez, então você vai ser o primeiro a fazer aquilo especificamente. Você está produzindo conteúdo novo, baseado nas bases, no conhecimento aprofundado, nas discussões que você fez anteriormente. Esse é o intuito do nosso sistema de ensino. No Brasil é assim, em outros países tem outros formatos, mas eles tentam fazer mais ou menos a mesma coisa. Você concorda com isso? É o que você acha que é correto que se faça? É, né? Agora, pense um pouquinho mais comigo. Lá no ensino fundamental, vou falar de matemática. Você aprendeu que são números primos. Dois exemplos de números primos. Tenho 13 e tenho 17. Números primos são números que possuem exatamente dois divisores naturais, um e ele mesmo. Então, o 13 e o 17 são dois exemplos de números primos. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Eu, Cavalcante, professor de matemática, vou te fazer uma pergunta. Por que existem cigarras que o ciclo de vida é de 13 anos e outro de 17 anos? Dois números primos. E primos grandes, né? A resposta de um professor de biologia é seleção natural. A seleção natural selecionou as cigarras. A sobrevivência garante que elas são mais aptas às que têm ciclo de vidas com números primos grandes. 13 e 17, por exemplo. Você está satisfeito? Eu estou te dando um conhecimento. Eu estou te dando uma resposta. Você ficou satisfeito? Não, né? Eu vou responder essa pergunta. Mesmo dando aula de matemática, eu preciso responder algumas perguntas relacionadas à biologia, porque o conhecimento é único. O conhecimento a gente tem que adquirir e relacionar com todas as matérias. Só que não hoje não. Eu vou deixar para outros encontros. Temos que falar sobre cigarras. Se ligou? Eu não quero só respostas. Eu quero pensar no porquê, eu quero relacionar, eu quero processar essas informações e entender o porquê elas ocorrem. Eu te fiz uma pergunta lá no grupo do WhatsApp que era muito mais legal, não é muito mais legal, é muito mais direcionada exclusivamente à matemática, mas ninguém para pensar. Ei, por que o zero é redondo? Todo mundo sabe que o zero é redondo, né? Se eu pedir para você desenhar o número zero, você vai colocar um zerinho, uma bolinha. Mas por que ele é redondo, hein? Eu fico estranhando porque as pessoas não param para pensar nisso. Por que a escola não te motiva a questionar isso? Deveria. Deveria. Não é uma crítica à escola. Ela faz exatamente o que ela se propõe a fazer em muitos pontos. Só que às vezes a gente lima as pessoas a não perguntar coisas que extrapolam muito as nossas ideias, que fogem muito do conteúdo. E são essas perguntas que eu quero que você responda. Ou que você pense. Esse caráter de pergunta que a gente tem o intuito de discutir aqui nos grupos. E vamos responder essa hoje. Vamos lá? Mas antes, quando você quer entrar para o ensino superior, existe uma passagem do ensino médio para o ensino superior, que é uma prova, né? Qual que é a prova? Vestibular. Ou prova do Enem ou vestibular. Você sabe que o Enem te dá ingresso a várias universidades brasileiras. Perfeito. Agora, a função da escola não é te dar títulos, não é te dar papel, deveria ser te dar conhecimento. Infelizmente, agora a gente tem muitas escolas, e isso é uma tristeza que eu tenho em relação a escolas do Brasil inteiro, que são formadoras de máquinas de fazer prova, máquinas de prestar vestibular. Você é um indivíduo pensante ou você é uma máquina de fazer vestibular? Você pensa, você processa informação, você aprende porque você quer saber mais, você quer ser um ser humano mais conhecedor, mais inteligente, pensador? Ou você aprende o que você quer passar no vestibular?
Sinceramente. E aí? Vamos mudar isso? Vem comigo nessa? Sabe por que eu digo isso? Você aprende que a prova de vestibular vai ser assim, ó. Eu vou te fazer uma pergunta, ela vai ser dividida entre certo e errado. Ou você está certo ou você está errado. Ainda te dou 5 alternativas. A, B, C, D e E. Você vai lá. Errado, 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 certo e errado. Uma certa para 4 erradas. Quer dizer, você tem que achar a resposta certa e eliminar 4 respostas erradas. Ei, é assim? Realidade é assim? A vida é assim? A vida pode ser dividida só entre coisas certas e erradas? Preto ou branco, verde e vermelho, permitido ou negado? Há coisas que sim. Divisão diatômica. É sim ou é não. Mas tudo é assim? Elimina 4 nãos e coloca um sim? 4 errados e um certo? Não, né? Pensa só. Uma coisinha bem simples. Eleições. Nas eleições passadas, tem muita gente que até hoje fica meio bravo, né? Adultos, pessoas inteligentes, conhecedoras. E, que eu vou dizer, são pessoas notáveis, que falam assim, olha, a gente tinha 13 opções e a gente escolheu a opção certa. Tenho certeza que eu escolhi certo. Ou escolhi errado, nossa, naquela época eu escolhi errado. Você acha, você que está assistindo esse vídeo agora, depois você pausa o vídeo e pensa, posso dividir entre candidato certo e candidato errado? Tinham lá 13 candidatos, um é o certo e os outros 12 são errados? Claro que não. Eu posso falar que as pessoas escolheram errado? Hoje você vê as consequências, mas as pessoas que votaram em determinado candidato ou votaram em outro, não previam o futuro. Ninguém previu. E aí, posso dizer que, com a minha cabeça da época, aquilo estava certo ou estava errado? É muito mais complexo do que isso. E você vê adultos falando, escolhemos certo, continua certo, escolhemos errado. Eleições presidenciais, eleições para governador, eleições para prefeito, em todo tipo de eleição tem isso, não é? Agora pensa, ó, esse candidato que a gente escolheu pode ter sido certo para uma parte do Brasil. Para o pessoal que é classe média do Rio de Janeiro. Esse outro candidato era favorável para a classe baixa do Amazonas. Esse candidato para toda a economia do Brasil, mas não para a sociedade em geral, só para o pessoal que são os economistas, os empresários, etc. Esse outro candidato só para a população mais carente, mas não pensando em economia. Você vê que não dá para a gente separar, falar assim, olha, esse é ruim e esse é bom. Isso está certo e é favorável, isso está errado e é desfavorável. Nas eleições não funciona assim. Na vida, a maioria dos sistemas não funciona assim. A gente não pode pensar entre achei a escolha certa. A gente tem que ser além. Pensar as coisas, os sistemas são complexos e a gente tem que pensar a mais. Nós temos que ser além. Vocês estão se formando cidadãos. Acredito que até agora ninguém vota ainda, mas é importante você pensar que nas eleições, e essa vai ser uma discussão que a gente vai fazer aqui no grupo, sem proselitismo político, tá? Mas discussões a respeito de sociedade, sim. O que significa a gente dividir, a gente colocar essa bivalência entre as coisas. Perfeito? Mas é por isso que eu tenho que te dar o direito de falar e o direito de ouvir. E eu não quero grandes grupos para fazer isso. Eu quero pequenos grupos. Estou criando então para vocês os chamados grupos do Cava. São os meus, né? Eu sou Cava, então grupos do Cava. O que são esses grupos? São grupos de discussão com 10 pessoas, 11, 10 alunos e mais eu estou me incluindo aí para participar das discussões com vocês. Discussões em que a gente vai falar sobre cigarros, sobre o zero, sobre eleições. Tudo. Só que a gente não vai poder só falar, a gente vai ter que falar e vai ter que ouvir. E é por isso que eu estou falando, 10 pessoas. Se eu pego um grupo de 100 pessoas, 1000 indivíduos, aí eu não consigo dar a oportunidade para todo mundo falar, para todo mundo pensar e dar a sua opinião. Eu não consigo fazer você ouvir a opinião de todo mundo. Então não é positivo. Por isso que eu estou chamando apenas 10. Beleza? Aí eu me disponibilizo a fazer vários grupos. Em cada um dos grupos a gente coloca 11 pessoas. E eu e mais 10 alunos. Vou jogar a responsabilidade para você. Pode ser? Se junta com seus amigos. Vai me mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Ó, vou colocar
o meu número aqui, vocês têm no grupo, mas você me manda uma mensagem pelo WhatsApp, fala assim, ei Cava, eu mais essas pessoas aqui, ó, nós 10, fizemos um grupo. Aí a gente vai marcar então de fazer aqueles encontros semanais com você, beleza? O meu telefone é esse aqui que está na tela. Se você falar, ei professor, eu quero participar do grupo, mas eu não estou com 10 amigos, estou eu e mais 4 só. Beleza, vem falar comigo, me manda uma mensagem, que aí eu junto com vocês, se tiver a gente já junta com outras pessoas e forma um grupo de 10. Eu não quero pouca gente também, porque senão não tem muita opinião diversa. O interessante é a gente ter várias opiniões distintas. Pode chamar os seus pais, pode chamar os seus irmãos mais velhos, mais novos, ou seus amigos de outras escolas. Pode chamar, porque a ideia é a gente ter gente diferente, com opiniões diferentes, para discutir, para ampliar a nossa forma de pensar, para estar disposto a mudar, para ouvir muito e para poder falar também. Show? Se você estiver sozinho, você fala, cara, eu estou com interesse em participar, mas eu estou sozinho, não tem ninguém aqui que eu conheço, porque eu entrei no colégio agora. Beleza, me manda uma mensagem que a gente te encaixe em algum lugar e a gente discute. Nem que seja eu com você, a gente bate um papo, beleza? Legal. Grupo de 10 para quê? Só para a gente ter aqui registrado. Para todo mundo ter a oportunidade de falar e de ouvir. Para a gente ter gente o suficiente para que haja um interesse comum. Tem um grupo que vai querer falar muito de prova de vestibular militar. Beleza, eu só falo de vestibular militar. O outro não vai querer nem ouvir falar de prova de vestibular. Beleza. Mas todos os grupos a gente vai ter que começar de um jeito e sair de outro. A gente vai ter que começar pensando de um jeito e acabar pensando de outro. A gente vai ter que ouvir muitas pessoas. Então, interesses mais ou menos comuns, apesar de que todos eu quero fazer mais ou menos as mesmas discussões. E o mais importante, acho que a gente conseguir arrumar um horário que seja bom para todo mundo do grupo. Eu me disponibilizo todos os dias para vocês. Pode ser durante a semana, pode ser de sábado e domingo. Estamos colocando a total disposição. Quarta-feira à noite, sábado de manhã, domingo à tarde, quando vocês quiserem, eu estou disponível. Aí a gente junta o horário que for melhor para todo mundo do grupo e faz isso. Para que a gente possa ter a matéria que todo mundo gosta num horário que é condizente. Então, último ponto aqui, ó. Matéria que nós vamos decidir. É grupo do Cava, mas deveria ser nosso grupo. Não é meu. É nosso. Legal? E eu vou te colocar essa responsabilidade. Forma, junta, ou vê se você não tem ninguém e quer participar, vem falar comigo para eu poder organizar um grupo para você. E eu vou querer direcionar um pouco a matéria, porque tem coisas que eu quero saber de vocês, tem coisas que eu quero aprimorar em vocês, principalmente a parte de criatividade. Teve uma aula que eu dei, que acho que foi a primeira aula quando eu estava no colégio ainda, que eu falei assim, galera, matemática, vocês sabem que eu sou fascinado por matemática, né? Eu sou professor de matemática há 12 anos, eu adoro isso. E eu adoro a escola. Quando eu falo para vocês, a escola deixa de trabalhar a criatividade, não é que a escola é ruim. Ela trabalha um ponto e eu quero te colocar outro ponto. É mais ou menos assim. Você aprende a passar no vestibular, mas eu estou querendo fazer você se tornar uma pessoa notável, uma pessoa que pensa além do vestibular, que consegue processar a informação, que consegue criar. Eu quero que você seja uma pessoa incrível. Já é, em alguns pontos. Vamos mais, academicamente. E estudando. Não é assim, jogar papo, conversa fora. É estudando. Eu vou te fazer ser uma pessoa mais cabeçuda, inteligentona. Tá preparado? Então vamos. Se eu te falar assim, ei, escolhe aí, o que você prefere? Álgebra ou geometria? Cheguei a perguntar para algumas turmas. Eu até fiquei decepcionado, que a galera fala toda assim, ai professor, eu gosto mais de álgebra. Eu, poxa vida, como é que vocês gostam mais de álgebra? Dos números? Mais do que das formas? Geometria é linda. Mas tá bom, né? Cada um enxerga a beleza em determinado ponto. A álgebra, ó, numerozinhos lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá bom. Mas mais do que as formas? Sério? E quando eu falo estudo de geometria, podemos estudar triângulos, polígonos, circunferências, sólidos, vamos para a geometria espacial. Mas um dos estudos da geometria que seria muito importante para a gente é o estudo, por exemplo, das mandalas. Você sabe o que são mandalas? Já viu um monte de questão artística, né? As construções, uns azulejos com formato de mandala,
ou com desenhos de mandalas? Já viu, né? Você deve ter até visto em aulas de história. Mandalas são aquelas figuras que apresentam simetria radial em relação a um ponto. Você pega, por exemplo, uma fatia de pizza aqui, de ângulo 45 graus, e rotaciona ela, ó a minha pizza no capricho, rotaciona 8 vezes, sempre em relação a um ponto. E aí você vai gerar essa figura que tem uma simetria radial. Ó, como se essa fatiazinha em vermelho, ó, tchan, 45, 45, 45, até formar 360 graus. Pô, é um estudo da geometria? É. É importante? É, claro que é. Agora, pequena pergunta. Esse aqui no canto, esse em azul, isso é uma mandala? É, né? Esse setor aqui, ó, foi rotacionado várias vezes? Foi. 4 vezes. 90 mais 90 mais 90 mais 90 é 360 graus. É uma mandala. Não é tão bonita, mas é. Você sabe criar uma mandala? Saberia criar? Desenhar é importante. Eu queria que todos aqui soubessem desenhar. Não bem, mas criar a partir de desenhos. Uma das coisas que me deixaria mais feliz no final desse curso, ou daqui a 2, 3 anos, seria vocês falarem o que aconteceu com a vida de vocês. Ia ficar super feliz se eu recebesse uma mensagem assim: ei, prof, virei engenheiro, ou entrei na faculdade de engenharia. Cava, entrei na faculdade de direito. Professor, estou em medicina. Mas eu ia ficar muito, muito, muito feliz se alguém me mandasse uma mensagem assim: prof, virei músico. Virei escritor, sou poeta. Professor, entrei na faculdade de artes cênicas. Professor, abri meu próprio restaurante e estou inventando umas receitas iradas. Estou fazendo algo que ninguém fez. Nossa, aí eu ia chorar de emoção. Espero que isso ocorra. Sinceramente, espero que isso ocorra com muitos de vocês. Que vocês criem. Perguntinha. Esse cara aqui de baixo, ó. Quadrado com um X no meio. Isso é uma mandala? É, né? Ó, vê se tem um segmento aqui, tem uma figura que é repetida radialmente, rotacionada. Tem, né? Essa fatiazinha vermelha, ó. 4 vezes, perfeito? Então isso é uma mandala. Pergunta mais legal. É bonita ou é feia? É linda, né? Você falou que é feia. É linda essa mandala. Essa mandala tem uma importância histórica gigantesca. Ela é chamada de mandala hindu, que foi utilizada pelos hinduístas para criar todos os algarismos indo-arábicos. Todos os algarismos que a gente conhece lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vieram dessa mandala. Você quer ver? Rapidíssimo, ó. Será que dessa figura, quadradinho com X no meio, você saberia tirar o número 1? 1. Assim? Fácil, né? Ó, tá lá em cima, ó. 1. O número 2. Só que o 2 não vai ter essa parte arredondada. Ele vai ser todo meio retinho, assim, ó. 2. Aqui, ó. Tchan. 2. O 3 também. Todas as figuras vão ser poligonalizadas. 3. Ó. 1, 2, 3. Ah, parece um M de lado. Certo? 4. Como é que ficaria o 4? Ó, vindo dessa mandala. Vai ter que ser meio torto. Assim, ó, igual esse de baixo. Parece um 4? Parece, né? Ó, se girar 45 graus, ó, pensa no 4 aqui em cima. Só que aí você gira no sentido horário. 4. Perfeito? Ah, tá aqui, ó. Gira a cabeça, parece, né? O 5 não vai ter essa parte da bolinha. Não tem como a parte da bolinha. Então ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Com um triângulo lá embaixo. Esses triângulos vão cumprir as partes arredondadas da figura. O 6, ó, deixa eu apagar aqui embaixo tudo. O 6, como é que faz essa parte da bolinha? Ah, vai ser um triângulo lá embaixo, ó. Como que você acha que a gente vai tirar um 7 daqui? Tem gente que coloca umas possibilidades diferentes, ó. O 7,
Ah, professor, parece, né? Só que aquele risquinho no meio. E aquele tchan, tchan. Como é que faz isso, ó? Presta atenção que vai ficar horrível. Pá! Coisa horrorosa, né? O 8 é simples. Como o 8 são duas bolinhas, vai virar dois triângulozinhos. Um pra cima e outro pra baixo. E o 9? O 9 é o inverso do 6, professor? Não. O 9 é quase a figura cheia. É o quadrado e dois triângulozinhos aqui, ó. Tchan. Beleza? Deixa eu apagar tudo. Para ficar mais fácil de você visualizar. Então, plá, tum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os mais feios aqui, pelo menos na minha singela opinião, é o 7 e o 9. O resto até que dá para identificar bonitinho, né? Pergunta. E o 0? Como que é o 0? É um quadradinho assim? Não. É o x, professor? O 0 é redondo. Eu comecei a aula falando isso. O 0 é redondo. Ué? Não entendeu? Galera, contem os ângulos das figuras. Em cada símbolo, conta a quantidade de ângulos até 90 graus. Os ângulos agudos e retos. Ângulo obtuso não, né? Só os ângulos agudos e retos. Ó, primeira figura. 1. Segunda figura. 1, 2. Lá em cima, ó. 1, 2. 1, 2, 3. Caraca. Olha. 1, 2, 3, 4. Mano. Aqui, ó. O 5, ó a parte redondinha, ó. 1, 2, 3, que é um triângulo. 4, 5. Velho. Olha o 6 aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, mais o triângulinho. 4, 5, 6. Ah, por que o 7 é feio? Como é que você vai construir uma figura que tenha 7 ângulos lá dentro? É dois triângulos mais uma perninha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha a sua cabeça explodindo agora. Olha o 8 que fácil, lá no meio já tem 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 9 são 3 triângulos. 3 vezes 3, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pergunta. Como é que eu faço uma figura sem ângulos? Como é que eu faço uma figura com 0 ângulos? Por isso o 0 é redondo. Se ligou? Essa é a junção da álgebra com a geometria. Essa é a explicação de por que o 0 é redondo. Isso nunca vai ser ensinado na escola, porque isso não cai no vestibular. Mas é tão importante. Esse é o intuito dos meus grupos, a gente discutir coisas importantes. Você ainda pode até pensar mais. Cava, com certeza isso é verdade? Não, não sei. Existem livros que dizem coisas contrárias, existem tábulas de argila que parece que são diferentes. Eu não consigo saber como é que as pessoas da época pensaram, o que levou elas a criar os algarismos. Mas parece que essa explicação é a mais convincente, faz todo sentido e é muito da hora, né? Eu preciso te agradecer por ter assistido. Se você gostou, muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu preciso dizer que você está mais do que convidado para participar desses grupos e para convidar quem você quiser para falar para mim, para ouvir de mim muitas coisas interessantes, tipo essa, para eu poder abrir a sua cabeça e eventualmente fazer ela explodir de conhecimento. Da hora? E eu tive que gravar essa aula de novo porque ontem eu te disse que a gravação não estava muito boa, mas eu fiquei feliz de ter feito isso. Me deu um pouco mais de trabalho, mas eu estou gravando essa aula justamente no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então eu preciso dar um recado para todas as meninas da sala e para todos os alunos da sala. Meninas que estão se tornando mulheres, parabéns pelo dia de hoje, parabéns por todos os dias em que vocês lutam, em que vocês batalham e que vocês resistem, vocês têm perseverança e resiliência. Parabéns!
Eu e os rapazes não sabemos pelo que vocês passam. A gente não consegue dizer, a gente não consegue sentir. Mas o pouco que vocês contam a gente sabe. Parabéns de verdade. Eu acho que mesmo vocês sendo jovens, meninas, vocês já sabem muito o que é o significado dessa palavra, mulher. Obrigado por ter assistido, por todos vocês. Valeu! E até o nosso próximo encontro no Grupo do Cabo.